Muito bom estar aqui de volta na série do Eneagrama. E para o pessoal que está ouvindo a gente, olha, eu não sei se você já percebeu, mas nós somos diferentes. Já percebeu? Claro que já, né? Você já ouviu falar em Eneagrama? O Eneagrama, é assim que é o nome, meio diferente, é um método de autoconhecimento mais poderoso que existe para você entender a sua personalidade e daqueles que estão ao seu redor. Isso na minha opinião e na opinião de alguns pesquisadores da área da psicologia. E eu quero convidar você para vir com a gente nessa série do BSS Cast sobre o Eneagrama da personalidade. E nós estamos já no segundo podcast, né, Edson? E hoje nós vamos falar, nesse segundo episódio da série, você vai conhecer um pouco sobre o tipo 3 do Eneagrama. E hoje aqui nós temos os nossos convidados, que são todos tipo 3. Eu quero dar as boas-vindas para a Kelly. Tudo bom, Kelly? Seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada também. Laila, seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite também. Bom ter você aqui. Rafael, seja bem-vindo. Oi, obrigadão pelo convite mesmo. Edel, muito obrigada por ter vindo. Olá, tudo jóia? Muito bom estar aqui, vai ser maravilhoso. Tenho certeza. E Juan, obrigado por ter vindo. Olá, tudo bem? Então, como sempre, como a gente fez no primeiro episódio, nós vamos falar só um pouquinho, porque na verdade nós queremos ouvir vocês. Então eu vou falar só um pouquinho sobre o tipo 3, tá bom? O tipo 3 é um tipo pragmático, ou seja, de ação, prática, voltado para o sucesso. O tipo 3 é uma personalidade adaptável, insuperável, bem motivada e consciente da própria imagem. Será que você se identifica? Fica com a gente que ao longo desse programa você vai ouvir bastante sobre o tipo 3. Então, só um pequeno parágrafo aqui sobre o tipo 3, tá? As pessoas do tipo 3 são geralmente muito queridas, são bem-sucedidas, porque dentre todos os tipos do Eneagrama, são as que mais acreditam em si mesmas e no desenvolvimento do seu próprio talento e capacidade. O tipo 3 funciona como um verdadeiro modelo vivo, porque se tornam pessoas tão marcantes nas suas qualidades, né? E que são as mais valorizadas pela sociedade, especialmente aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos é uma nação tipo 3. E tipo 3, eles sabem que vale a pena o esforço de ser o melhor naquilo que eles fazem. Eles sabem também que o êxito da sua dedicação inspira os outros a investir no seu próprio desenvolvimento. As pessoas do tipo 3 fazem tudo para que a sua vida seja um sucesso. E quem define esse sucesso é a sua família, a sua cultura, o seu círculo social. Em certas famílias, o sucesso significa ter muito dinheiro, uma mansão, um carro valioso. E para outras famílias, um símbolo de status. Em outra, o sucesso significa o destaque no universo acadêmico ou científico. E em outras ainda, significa fama, como, por exemplo, um ator, um modelo, um escritor, ou um outro tipo de figura pública, como, por exemplo, um político. Uma família religiosa, por exemplo, pode incentivar um dos seus membros, esse tipo 3, a se tornar um pastor, um padre, um rabino, já que a profissão tem destaque em sua comunidade, entenderam? Independentemente de qual seja a definição do sucesso, as pessoas tipo 3 tentarão sempre se destacar na família, na comunidade. Deu para entender, né? É o povo do sucesso. Eles jamais, Edson, se conformam em ser apenas mais um. Vamos conhecer um pouco mais do tipo 3? E olha, antes de eu fazer a pergunta para vocês, eu queria dizer que, para todo mundo que está nos ouvindo, que isso pode ser completamente inconsciente. O que significa isso? Significa que eu faço tudo isso aqui, eu só dei uma pincelada, hein, gente? Eneagrama é uma ciência. Mas eu posso fazer tudo isso aqui de uma maneira inconsciente, natural. Eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Porque quando você conversa com 3 e fala sobre isso, eles olham para a gente e dizem assim, ué, mas todo mundo não pensa assim, não?
Eu digo, não pensa não. Mas para eles é uma coisa natural, é inconsciente, é automático, tá? Bom, os nossos convidados, eles já conhecem o Eneagrama da personalidade. E agora a gente vai conversar, que é sobre eles mesmos, né? Sobre a personalidade tipo 3. Então, a minha pergunta para vocês, que qualquer pessoa pode responder, quem estiver preparado para responder, é: qual foi a experiência de vocês em ver a personalidade de vocês descrita pelo Eneagrama? Quando vocês vieram aqui no workshop, quando vocês leram, como é que foi essa experiência? Bom, para mim, eu fiquei impressionado. Eu até falei para o meu marido, falei, eu acho que, porque foi dentro do centro, os mentores ajudaram a gente ir para o caminho certo. Porque a hora que começou a ler sobre o 3, eu fiquei assim, como pode bater tanto? Eu falei, nossa, não tem... Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu quis ler mais, porque eu achei tão feio. Eu falei, não é possível. Eu achei... Achou feio? Como assim? Ai, eu achei O que era o povo do pior sucesso? de todos. Na hora que foi Como falou ali na assim? hora, eu achei tão forte, assim, as coisas que falou assim. Que parte que você achou? Dá um exemplo. A parte que foi negativa, tipo assim, falou que é o pavão. feio. Ué, mas por que isso é negativo? O pavão é tão Assim, bonito. Que falso, que a gente usa máscara. Então, eu falei, nossa, eu sou o pior de todos. E aí eu cheguei em casa e fui ler mais. Eu falei com meu marido, falei, nossa, Jorge, eu sou o pior. Ele falou, não, o pior é o 5. Eu falei, nossa. Aí eu falei, nossa. Aí eu comecei a ler mais. Eu falei, acho que eu não sou. Você acha que eu sou assim? Eu perguntava, eu questionava, você acha que eu sou assim? Você acha que eu fico me exibindo? Você acha que eu fico me aparecendo? Aí eu fiquei lendo. Falei, não, mas não tem como. Não tinha como negar. Bate muito, assim, as coisas. Até porque você prestou atenção na parte negativa, mas o Eneagrama não é só isso, ele é muito mais, né? Sim. Alguém mais gostaria de dizer? Eu não aceitei. Eu achei logo que não era. Né? Eu achei que eu era outros. Talvez fosse até outros. E eu disse, não é. Eu já tinha conhecido antes e sabia que era, mas não aceitava e fiquei dizendo que não era. Até o último minuto. Entendendo um pouco mais, indo mais profundo nas asas. Por né? que você disse que não era? Não... O que não batia e depois bateu? Eu acho que a aceitação, principalmente talvez essa questão até o Kelly falou das máscaras, e principalmente essa questão de identidade. Então, a gente perder essa identidade porque termina se tornando sucesso. Isso aí foi uma questão que foi basicamente o que me levou a aceitar que eu era. Porque eu comecei a perceber, e eu trabalho com identidade, na verdade. O Henrique é coach, né? Né? Então é bem interessante a Verdade. ideia de você... Peraí, eu trabalho com identidade, como é que agora a minha identidade eu não consigo ver? E o interessante é que realmente a gente termina, dentro do sucesso ou do fracasso, aceitando esse sucesso ou fracasso como identidade. Então, se a gente tem sucesso, nós somos Verdade. o cara. Né? Se temos o fracasso, também nós somos nada. Então, como é que nós podemos criar a identidade através do que nós fazemos? E aí fica essa mascarada toda e que é difícil de aceitar inicialmente. E eu acho que talvez esse caso foi com que eu pensei que eu era outras coisas. E quando vai mais profundamente, principalmente quando a gente vai ver a parte de asas, eu acho que aí fez mais sentido. E também tocar no assunto do 3 saudável e do 3 não saudável. Uhum. E eu já vivenciei, né, de um lado ao outro e dá tranquilamente para saber que realmente o que nós somos. Muito bom. Muito bom. Para mim também foi bem complicado, porque eu comecei com os testes. Uhum. E aí dava 7, dava 9, dava qualquer coisa. menos 3. Menos 3. E então eu estava bem confuso, comecei a ler, comecei a ver mais um pouquinho. E como 3, eu acho que como 3 eu queria me identificar com tudo. Porque eu achava, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, eu sou muito bom de fazer festa, eu sou muito bom de ter relações, eu sou muito bom tudo, né? Liderar, eu sou muito bom pacificar. Podia ser tudo, todo o Eneagrama. Eu podia ser tudo. Então, aí, até que eu comecei a ir na parte da motivação. E aí, claro,
A motivação por trás de cada ação era a mesma. Claro, era sempre a mesma, né? Claro. Mas, mesmo assim, foi complicado de admitir. Olha, eu também fiz bastantes testes, vários testes. Fiquei perguntando pro meu marido, como a Kelly, várias vezes. Fui procurar livro, conversei muito com o Rafa. Eu briguei comigo, falei, não, eu não sou. Até que eu mandei uma mensagem para Cíntia, não é possível, tem alguma coisa errada, eu não sei o que eu sou. Esse número não tá legal. Aí a Cíntia confirmou. Não, tem uma perguntinha básica que eu posso te fazer. Eu não lembro qual foi a pergunta. Tu lembra, Cíntia? Não lembro. Então, a pergunta básica, você gosta... Não sei, foi uma coisa bem... Falei assim, mas é claro que eu gosto disso. Mas é fácil. Então você é uma 3. Falei, ok, tá bom. Você Identidade. E aí você foi verificar... Aí foi, batia tudo. Você se identificou com uma 1, perfeccionista. Eu lembro, no início, você disse, não, eu sou uma perfeccionista, eu sou uma 1, porque o 3, ele busca muito eficiência, né, em tudo que faz, e aí você se identificou com 1. Mas como a nossa personalidade é algo tão complexo, não dá para a gente pegar só um aspecto da personalidade, porque pode ser que todos tenham, ou pode ser que alguns tenham, né? Eu e Rafa, a gente nem tem competição. Não, poucas. Mas, não, né? Nem um pouquinho. Não. O legal você falando isso desse se identificar e aceitar como 3. Nossa, eu lembro como se fosse ontem, eu lá vendo todos, tipo, não, mas eu sou isso, mas eu sou esse também, eu sou aquele. Eu até lembro, desenhei, juntei todos os enneagramas e coloquei o 0 no meio, tipo, eu. Aí, mas o que me fez aceitar mesmo foi vendo o não saudável. Porque eu tava saindo de uma época bem estressante. E aí vendo aquilo, realizando que era aquilo, e vendo, comparando com os outros também, foi assim, não, são 3. Excelente ponto. E aceitando o mascarado camaleão. Excelente. Uma pergunta, tem essa questão do camaleão mascarado, 3 mesmo, né? Outras pessoas sentem também que é outra coisa? Ou é só o 3 Não, que é sente só o que 3, e tem uma razão, é sempre a motivação. Porque é o seguinte, como o 3 não admite fracasso, eu não quero entrar muito em várias coisas, porque a gente precisa ser básico para que as pessoas possam se relacionar com o que vocês fazem. Mas eu acho que isso é muito importante, isso que você perguntou. Como o 3 foge do fracasso incessantemente, ele vai se adaptar. Então, a partir do momento que você vê que algo não está dando certo, você não vai dizer, ó vida, ó céus, ó azar. Não, você muda. Ao ponto que você rapidamente pega um sotaque. Você rapidamente muda as suas palavras. O 3 tem uma capacidade de olhar. Ele está falando aqui numa palestra e ele está olhando simultaneamente para todo mundo. E se ele vê que a metade da galera está com uma cara meio que... Ai, que chato. Ele, antes de terminar a frase, ele muda a frase para chamar atenção. A capacidade de adaptação é incrível. Então, é por isso que o camaleão... Mas o camaleão numa capacidade de... se transformar para se adaptar à situação e poder conseguir o sucesso no que quer que esteja fazendo. Eu achei isso até um problema, porque, tipo, quem sou eu, sabe? Vendo todas essas máscaras, máscara em cima de máscara, acho que vai muito profundo nisso, mas isso era a parte mais difícil, tipo, o que eu sou, sabe? Tipo, não tenho personalidade. Não tenho personalidade nenhuma, eu sou pedaços de várias personalidades, de várias pessoas, isso é uma parte até doída, assim. E isso é estudado, que tem uma razão, que é porque, né, quando você era, como nós éramos crianças, algo aconteceu e que fez com que a nossa defesa, o nosso ego surgisse, para que a gente pudesse sobreviver naquela sociedade. Na verdade, isso é um sistema de defesa para a nossa sobrevivência. Você ia falar alguma coisa, Kelly? Eu te cortei. Não, eu ia falar da personalidade, que eu nem percebo. Eu simplesmente, mudo. É automaticamente. É como, eu já fui em festas de que eu não queria ir, mas eu fui. E a festa não tinha nada a ver comigo e ninguém nem percebeu. Tava lá cantando normal, mas não vi a hora de ir embora. Claro, mas a capacidade de poder seguir para conseguir o teu objetivo é tão mais forte que você... Sim, e eu não percebo esse negócio da falta de personalidade depois que eu comecei a estudar mesmo, assim. E algumas vezes eu questionei eu mesma
que eu falei, nossa, Diógenes, porque ele é a pessoa que eu mais converso, assim, sabe? Ele é o que realmente me conhece, sabe? Muito observador, né? Ele é a única pessoa que eu realmente mostro, assim, sem massa, sem nada. Então, eu falo, nossa, eu tenho a impressão de que eu não estou sendo eu. Olha só, antes de fazer Enneagrama, já. Às vezes eu tinha esse negócio assim. Isso é ótimo. Das coisas que eu gosto e eu abro mão, do jeito de se vestir, de tudo. Eu percebi que eu não estava mais, assim... Eu gosto muito de um certo estilo, sabe? Assim, miranista, sabe? Essas coisas meio esotéricas, assim, exóticas. Eu gosto muito. De repente, por causa do trabalho, eu fui mudando, e eu comecei a sentir falta daquilo. Eu falei, mas eu gosto disso aqui. E nunca mais... Olha que interessante. Isso é legal que é o... Indo pro não saudável 9, tipo, só go with the flow. Tipo, o que tá acontecendo, eu tô indo, tipo... Mas eu não acho... Uma coisa que você falou aqui, eu não acho que é, tipo... falta de personalidade ou sem personalidade. Tipo, é a personalidade. O mais engraçado que eu acho que é isso. Tipo, essa é a personalidade. Eu tô rindo agora. Tá muito interessante que eu começo a rir de mim mesmo. Porque eu trabalho com personalidade. Então eu digo, mas essa é a minha personalidade. E a personalidade estranha. Mas isso que ela falou, tem o do 6 também. Quando o 3 começa a se questionar, é que eu não quero entrar nas certas, porque a gente não dá tempo de entrar aqui. Mas eu vi o 6 se questionando. Mas eu gosto disso. Mas isso é quando começa a ter dúvida, porque o 3, ele é muito assertivo. Ele sempre tem muita certeza do que ele quer para ele poder fazer sucesso. Então, quando o 3 tem dúvida, na verdade... É um bom sinal. É um bom sinal. É um bom sinal. Eu posso dizer que o 3 tem foco? Eu acho que sim. Eu tenho bastante foco. Temos. Mas eu acho que é igual tem muito um laser. foco. Igual um laser. Quando escolhe é igual aquele, você tem o míssil e tem o alvo e não sai de jeito nenhum. Vai acertar. Então, Até quando vocês conseguir. querem uma coisa, vocês vão... Até consegue. Eu consigo. Não importa como. O que você pensar, eu faço. Não importa eu consigo, como, né? assim, claro, não vou passar por cima de ninguém, você não vai machucar Não, a ninguém. gente tem hora que a gente passa também. Passa. O fim justifica os meios. Nossa, é a frase era a minha do 3. frase. Essa era a minha frase. Olha, eu vou falar sobre isso. É uma experiência minha. Que não dava nem para acreditar para mim. Eu estava brigando com alguém, estava no meio de uma briga, e a pessoa estava me agredindo, literalmente, tá? Eu sou da mesma forma de pensar que você. Eu não quero passar por cima de ninguém, eu não quero machucar ninguém, eu não quero fazer nada disso. Então, não sei como que fala, não revido, não respondo, né? Eu tento calmar as coisas. Essa pessoa falou para mim, porque eu falei, para com isso. Essa pessoa falou, não, você que está me agredindo. Eu não estou fazendo nada, tá? As pessoas que estão ouvindo o podcast não podem ver a sua cara, que foi de surpresa, né? Foi a minha cara. Mas depois eu pensei, que é isso? Que isso significa? Porque era uma briga. A pessoa não estava brincando. A pessoa estava sentindo verdadeiramente que eu estava agredindo ela. E estava se defendendo, coisa que para mim era uma loucura. Porque em termos físicos, eu não estava fazendo nada. Ao contrário, eu estava tentando calmar. Mas eu acho que nós temos, não consciente, mas inconscientemente, temos foco, como vocês estavam falando bem, muito foco naquilo que nós queremos. Às vezes, nós queremos o bem da outra pessoa. Só que a minha visão do que é bom para você pode ser não seja a sua. Opa, E eu gancho para a próxima pergunta. Você entrou perfeito na próxima pergunta. Então, todo mundo precisa de atenção, incentivo e esforço para crescer, né? E as pessoas do tipo 3 são o melhor exemplo dessa necessidade humana e universal. Oh, meu Deus, carência total. Calma lá, vamos à pergunta. Pergunta para vocês todos. Eu tenho várias perguntas em uma, então fiquem à vontade para ver qual vocês querem responder. O que significa sucesso para você? E para os seus parceiros e parceiras, aquelas pessoas que vivem? O sucesso é o mesmo? Mesma definição de sucesso? E para os seus pais? Você percebe a relação? Vocês estão entendendo a pergunta? Se o que é sucesso para você é a mesma coisa
que é sucesso para os teus parceiros, para aqueles que vivem com você, e se é a mesma coisa para os teus pais. E qual é a correlação do sucesso para todos esses? Como é que é? Só vocês aqui podem me dizer isso. No meu caso, sucesso para mim é quando eu consigo completar o que eu ponho, onde eu ponho a minha meta. Eu fico muito satisfeita, seja lá qualquer coisinha. Seja até, ok, eu vou limpar a casa em 2 horas. Quando eu chego no final, ok, consegui. Qualquer coisa. Pode ser a longo prazo, alguma coisa a longo prazo, ou pequeno, ou short. Mas é a satisfação, assim, de que eu consegui, que eu completei, sabe? Para minha mãe e para meus pais, assim, eu não sei se é talvez a razão pelo qual eu me tornei uma pessoa número 3 no Enneagrama, mas para meus pais eu sei que o sucesso é eu me dar bem na vida, tipo, eu ter um bom trabalho, eu ter meu degree, eu ter a minha casa, cuidar bem dos meus filhos. Isso eu sei para eles, tanto que eu já me vi mostrando, tá vendo, fiz isso. Sabe, quando entrei na faculdade, lá no Brasil, a competição na época que eu estava lá, então eu lembro quando eu fiz o teste, passei, eu logo peguei o orelhão, não tinha nem celular naquela época, e liguei logo para minha mãe e falei, tá vendo, eu entrei na faculdade, sabe, aquela coisa só para fazer já ela feliz, porque eu sei que ela ela gosta, quando eu ligo para ela, ela fica, Kelly, eu falo de você para todo mundo aqui. Eu falo de você para todo mundo, eu mostro aqui que você... o orgulho dela é eu ser engenheira, que eu me formei aqui, que eu tenho meu trabalho. E para mim, assim, ok, eu fico feliz de estar fazendo ela feliz, eu completei, assim, mas eu quis fazer, então foi assim, quando eu entrei na escola... Foi meu objetivo, eu cheguei até o final, eu fiz, então eu fiquei feliz. E o Diógenes? Como assim? Qual é a definição de sucesso dele? O dele também eu acho que é bem parecido com o meu. Acho que a gente se encaixa muito bem, sabe? Não poderia ser outra pessoa para estar do meu lado. Acho que ninguém ia aguentar. Mas ele também tem esse negócio, assim, de pegar um objetivo e fazer. A gente sempre fez muitas coisas juntos aqui, sabe? Tanto que ele me ajuda em tudo que eu faço. Na minha escola, se não fosse a ajuda dele, ia ser muito complicado. Então, ele entende isso, sabe? Os dois buscando eficiência, muito bom. A gente tem, assim, o mesmo gol, geralmente a gente tem o mesmo gol. Então, a gente um ajuda o outro. Ótimo. O Diógenes é 5. Se quiser, eu repito a pergunta, mas estão lembradas da pergunta? Então, Sim. Vamos lá. Então, o que é sucesso? É completamente diferente o meu, da minha família, por exemplo, dos meus pais. Mas eu consigo ver o deles. E eu consegui fazer algumas coisas, tipo, pro meu pai, o que era a família, minha avó, por exemplo. Mas não foi satisfatório para mim. E é engraçado, eu lembro agora, era estudo, relacionado com estudo. Eu passei no vestibular e meu pai ficou felizaço com isso. E, tipo, eu tô assim, não é isso que eu quero. Mas eu sabia que isso deixava ele feliz. Entendeu? Mas não era uma satisfação para mim. Então, eu fiz do mesmo jeito. Mas eu sabia o que eu queria fazer. E eu continuei focado no que eu queria fazer. Não é muito engraçado isso. Não deixei seguir esse objetivo dos outros. E até um pouco, às vezes, desse negócio do sucesso do 3. Eu tenho que conseguir fazer. E não deixei seguir o dos outros. Fui atrás do meu. E agora eu acho isso bem legal, essa reflexão que você falou aí, Kelly. Bem interessante. Mas é diferente. Uma coisa que eu notei também, que eu achei legal da sua história, foi o foco de vocês dois. Como é que isso é legal, como é que parece uma cola para um relacionamento. Mas aí eu vou sair do Enneagrama. Eu quero falar um pouquinho então sobre o que é sucesso de uma forma um pouco diferente. Porque eu não comecei a falar no início, geralmente eu gosto de falar logo, mas eu fiquei esperando porque no fundo eu queria acertar. Então a resposta para mim do sucesso o sucesso é a resposta certa. Mas acertar o quê? Não sei, mas aí ouvindo Kelly e Rafael, aí eu agora tô feliz que eles falaram isso, aí fez eu pensar um pouco. Que bom. Que sucesso para mim então é fazer o outro feliz. Sabe? É como se o acerto é fazer com que esse externo esteja bem. Porque se o externo tá bem, então eu atingi a minha meta, que tá certo, que o outro tá feliz. Olha que maluquice, né? Nossa, isso me levou pro meu buraco. Verdade. Aí, quando eu não consegui fazer isso. Quando você falou isso, porque eu lembro quando eu fiz vestibular, eu era muito novo, com 16 anos, quando eu passei no vestibular, e eu fiz o vestibular quase de olho fechado, né? E vestibular na federal, eu fui em engenharia, então é uma loucura. Então, quando passou,
Foi uma loucura, porque eu lembro do meu irmão mais velho gritando na rua, parecia que ele ia pular sabe, ele tinha 8 anos mais velho, mas ele corria para um lado e para o outro, dizendo, ele passou, e eu... Foi, mas o que é que tem pra passar no vestibular? Grande coisa. Tem na prova? Né? Só uma besteira. Só Eu prova. fiquei assim, aí todo mundo, você é tão novo, passou no primeiro vestibular na Federal de Engenharia. Nossa, sim, e daí? E isso é o quê? O mínimo que eu posso Né? fazer, Eu né? disse assim, Tinha minha obrigação. né? Eu disse assim, mas não é nada, né? Mas ao mesmo tempo dizendo assim, mas que legal que eles estão vendo que eu consegui, viu porque né? chama pavão? É, Agora que você viu. né? Então, basicamente nisso. Então, sucesso... Como assim eu passei na Federal? É. Como assim é uma grande coisa? É uma E grande assim, coisa? Ninguém tá vendo você abrir as Não, Não. ninguém Toma, tá né? vendo. Não é só passar, né? Tem que passar. Agora, Tem que pouco passar com a depois, nota na frente dos outros. mas um pouco depois, contando outra história, na minha história, depois já um pouco mais adulto, né? Não, mas é porque assim, quando eu fiz engenharia, né? Eu passei, era novo, eu tinha 16 anos, eu passei assim no primeiro vestibular. Aí já- E aí pra as minhas mostrar notas eram mesmo. as melhores, e aí assim, Claro. é estranho isso, sabe? E É os seus pais, o sucesso para eles, você acha que é a mesma Não, coisa? eles sempre foram muito relaxados com o que eu gostaria de fazer, mas ao mesmo tempo eu venho de um ambiente de casa muito acadêmico, né? Então por um bom tempo eu sofri porque até então eu atingi o meu nível acadêmico mais alto que pudesse. Se encaixou na historinha que eu contei aqui sem querer. Mas eu não queria. E no final eu termino que não quero fazer, mas eu termino fazendo. E agora, o momento que eu tô passando neste momento, tipo, hoje, eu tenho olhado de uma forma diferente. E estou em busca de agora de perceber realmente o que eu gosto, o que eu quero, independente se é para fazer. Não, eu quero ser um 3, mas eu quero ser um 3 benevolente, quero ser um 3 3ão. mais importante que eu faça o que eu gosto. Né? E não mais o que eu... Então, o meu sucesso é estar bem comigo e que eu consiga realmente atingir o que eu quero e não mais o que o mundo vai estar mostrando ali que é interessante ou não. Eu tô com esse objetivo. Foco de sucesso é esse daí também. Mas isso só apareceu claramente depois do Enneagrama. Interessante. Interessante. Laila? Eu acho que para mim é um pouquinho de cada observação que cada um fez. Como a Kelly falou, sucesso é você terminar, conseguir chegar no seu objetivo, conquistar o seu goal. Qualquer coisa? Eu tenho goal para tudo. Eu não tô brincando. Claro. Eu faço reunião com a minha chefe uma vez por semana e ela não me dá deadlines. E eu coloco minhas... Eu posso Eu gosto falar de inglês? datas limites. Claro, né? pode, claro. Eu boto as minhas datas, meus due dates para entregar o trabalho. Todo ano a gente tem uma avaliação. Eu falei isso com o Rafa. Eu cheguei aqui no centro arrasada. Todo ano a gente tem uma avaliação. E é de 1 a 5. Ela me deu 2. Primeira vez que eu ganhei um 2 na minha vida. Para 5 é 3, ó. Tá vendo? Não, ali foi pra Tem que mim, encontrar pra uma mim é resposta. ineficiente. É ineficiente. Não, é inaceitável a pessoa tirar abaixo da É média. equivalente a fracasso para você, não? Com certeza. Abaixou meu bônus, abaixou... Tipo assim, acabou comigo. A mulher Uau. acabou comigo. Em casa, tipo, pro meu marido, sucesso pra ele é a casa tá em paz, tá todo mundo feliz, indo pescar, indo pra praia, jogar vôlei, ninguém se estressa com nada, tá tudo maravilhoso. Final de semana vai na casa do irmão, vamos ali dar um mergulho. Pra minha mãe e pros meus pais é a parte do sucesso, como todo mundo mencionou o vestibular, foi a mesma coisa. Quando eu passei, cara, assim... É porque eu não fiz cursinho. Minha mãe não tinha como pagar um cursinho. Eu estudava com um livro de uma amiga minha. Depois que eu estudava, eu apagava e refazia as perguntas dela. Enfim, né? E eu estudava na apostila usada. Essa minha amiga passou, acho que em segundo ou em primeiro, na época para Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu passei, tipo assim, na penúltima vaga que tinha. Mas espera aí, Mas passou? eu passei, eu entrei. Passou. Eu entrei. E, tipo, você estava lá. Mas
A família inteira, os vizinhos, meu irmão mais velho chamou todo mundo para sair. A família inteira celebrou. Claro, né? Eu falei, não, gente, imagina, que isso? Não foi nada. Foi difícil, foi. As licenças que eu tiro do trabalho mesmo, assim, são... Não fala comigo. Certificados. Diplomas. Assim, eu tenho uns 8, se você for contar de FINRA, eu sei lá, se você parar pra pensar, deve ter umas 8 ou 10 licenças, que vai de FINRA Registration até de Health, de seguro, e corretora, notary, tudo que você pode imaginar. Eu te entendo bem. O Juan tem 2 faculdades de economia, uma na França e uma na Espanha. Como é isso? Pra quê? Que você eu também sou formada em economia. Não, Juan. isso é uma das profissões 2? dele. Mas ele tem 2 iguais, Do uma no iguais? país e outra no outro. Como é isso? Lavando a Enfim, roupa suja eu te não pode... A entendo economia, Juan, né? A economia de cada país é diferente, fora, né? Você Fora tem o que aprender. diploma, fora de International direito, Economy. fora de mediador, fora de árbitro, fora de outras coisas. eu Esse é tenho meu um sonho. O que tem de Juan. errado Eu Esse é tenho um meu monte de sonho. certificado Fora de também. milhão, O que tem de errado certificado. nisso? Não, eu imagino vocês aqui. Imagina a Eu me quantidade... vendo aqui agora, eu tô com uma vergonha que eu só tenho meia. Tem um de certificado de ar-condicionado, assim, feito assim, na raça e na coragem. Não, eu tenho vergonha de perguntar. Vamos contar quanto cada um tem, o total de diplomas e certificados que ele tem? Ai, meu Nossa! Deus. Esses dias eu tava arrumando Não. meu armário, eu tenho um envelope cheio Eu dos também, eu tenho certificados. aquelas pastas plásticas largas cheias. Né? Aí, mas o pior, eu olho pra eles assim, mas tá bobagem, tão besta. Ah, não, já Não, pensou. eu tenho Já no pensou meu qual o próximo de eu escritório, colocar eu coloquei ali? na parede. Levou um tempinho. Porque, Uau. olha só Não como coloco é as também. coisas. Guardo. Olha só, eu tenho também alguns nomes ali. E aí eu tive meu próprio escritório. Claro. Aí eu queria pôr bem atrás de mim a parede, mas eu falei, mas isso é muito exibido, né? Então eu vou pôr do lado. Aí eu coloquei, mas eu coloquei do lado. Eu não então eu falei, tenho ok, parede, pelo menos eu não coloquei na frente. Quem Hilário. chega logo de cara e vê, tá do lado. Aí as pessoas chegavam no meu escritório, mas Kelly, por que você não colocou aqui tão bonito? Nossa, eu adoro a sua parede, eu acho tão legal. Mas você não colocou aqui? Eu falei, deixa aqui mesmo. Chama até mais Ai, atenção não. agora do lado, né? Do lado, Eu não, vi isso. não está no Sabe, lugar que Olha, deu deveria ser. sucesso na sua cara. Sabe, Pá! aquela coisa que do Enneagrama que fala do 3, de mostrar ter o reconhecimento e mostrar o que você fez, foi difícil para eu aceitar. Eu tive que pensar para perceber, porque eu achava, eu não sou assim, eu não consigo ser Engraçado, estuda tanto, sua tanto para conseguir, quando consegue, Na fica valentania, naquela briga Humildade, interna. naquela humildade. Naquela briga Sim. interna. É tão difícil de mostrar, quer tanto mostrar, mas... Então, isso A daí me gente lembra... não quer falar, né? A gente quer que as pessoas Vejam. vejam sem que a Claro. gente tenha que falar nada, Mas que se alguém- reconheça. Não vale, não Senão vale. tem Eu estou graça. mostrando. Vocês têm então que fazer uma app para isso. Uma app onde vocês escondem todos os diplomas. Aí vocês dizem, se você quiser me conhecer, aqui. Ah, tá aqui meu LinkedIn Mas eu com não as quero te fotos falar, em então é só PDF. para você ver. Mas deixa eu fazer uma pergunta como o advogado do diabo, né? Mas assim, quando alguém vai ao contrário, diz que vocês não têm sucesso, são fracassados. Ninguém Ninguém fala isso, fala não. isso. Ninguém fala Como isso, não. assim? Você acha Eles que são fala? Não. colecionadores de diplomas e de Ninguém. licença. A Eu gente nunca escutei isso, não. Mas esse Quem foi o que ponto que vai eu não falar isso? concordei Eu- no início tanto. Eu te digo quem que fala isso. Nós mesmos. É. Ah, eu não posso falar, eu não posso falar. Não, Ninguém, não. ninguém, Fala ninguém mal vai, do filho. ninguém A vai voz falar. interna é o tempo inteiro. Nossa. Sou fracasso. Não, mas Agora olha, ninguém fala, não. Isso realmente é verdade, porque o Diógenes, de novo, ele... Kelly, você não viu o que você já fez aqui? Olha só o que você fez. Você é imigrante, você fez tudo isso. E eu não consigo ver assim, sabe? A humildade eu sempre impede, né? acho que eu devia ter feito mais. E foi engraçado, porque ontem mesmo eu estava conversando, eu estava sentada na cozinha, então eu estava sentada assim, meio assim, largada, cansada. Falei, nossa, vou ter que arrumar tudo isso. E de repente, do nada, eu cheguei pro Diógenes, porque eu vi o pessoal do grupo se preparando para o yard sale. Ela estava sentada lá e falei, nossa, eu devia ter ajudado mais lá no centro. Eu disse, você é louca? Você estava indo segunda, terça, quarta e quinta, sábado. Né? Porque na minha mente É um autocobrança. é sempre assim, não, eu devia ter feito mais, eu poderia ter feito mais isso. É a E com autossuperação. tudo, e é Chama-se com autossuperação. Essa
ânsia de se autossuperar. Nós vamos falar disso. Mas, Juan, eu Melhor quero que que todo você... mundo, né? Melhor do que qualquer... Isso aí acontece com mais predominância do que qualquer outra personalidade. Mas, Juan, eu quero que você responda à pergunta sobre o sucesso. Claro. Você Não acha que vou você vai fugir? né? Não, volta para cá. Só falar com Então, a Cíntia. a minha ideia de sucesso é uma e é diferente da ideia que eu quero ter do sucesso, que é outra, tá? Não sei se me expliquei, mas eu vou me explicar. Ok. A minha ideia de sucesso é que tudo dê certo, que as coisas deem certo, que eu, quando eu resolvo problemas, aparece um problema aí, não se preocupa, eu resolvo, no matter what. Essa é a minha ideia de sucesso. Tá tudo bem, tá tudo certo, não se preocupa. Eu arrumo. Vai se arrumar de uma maneira Vai ou de se outra? arrumar. Eu não vai. Eu vou não, arrumar. eu vou arrumar. Eu vou arrumar de uma maneira ou de Eu vou outra? arrumar, porque eu sei. Eu sei como. Isso eu não sei, eu averiguo, porque eu sei como saber. Tá? Não sei como saber. Vai chegar lá na hora, pronto. Aí, honestamente, essa é a minha ideia de sucesso. A ideia que eu quero ter de sucesso é, saber quem que eu sou. 2, ser quem eu sou. Autenticidade. Essa é a ideia que eu gostaria de ter de sucesso. Mas ainda não é, na verdade. Ainda não tá aí. Mas eu sei que isso é o que eu quero. Então, para mim, sucesso vai ser chegar no ponto que a minha ideia de sucesso e o que eu acho que deveria ser a minha ideia de sucesso são a mesma coisa. Nossa. E os teus pais? Então, meus pais, eu acho que muitos três que estão ouvindo isso aqui e muitas pessoas que não sabem que são três, mas vão se identificar com as histórias de todos nós, porque são bem parecidas, Verdade. né? Verdade. Os meus pais era sucesso na vida, não assim muito sucesso material necessariamente, mas bem sucedido, que dê tudo bem, que você não tenha problemas, que você estude, que venha com os resultados da escola bem. Mas me corrija se eu estou errada. Eu acho que teu pai queria ter um filho advogado e você, né? Você né? Você... Pode ser. Ele queria ter um filho assim... como vocês falaram, que eles ficam... meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho foi lá. Porque até hoje ele fala, quando encontra no elevador alguém... É meu filho aqui que é advogado. Até hoje. Juan, você fala quantas línguas? Não sei, Mais de 5. Sim, por aí. Mais de 5. Mais de 5. Você é original da Espanha. Sim. Só para a pessoa entender o que é um 3, né? Uhum. Você é original da Espanha. Sou. Fala português. Fala o que mais? Inglês, francês, catalão, valenciano, italiano. Fala tudo, ele fala tudo. Já. Na verdade, eu acho que o complemento aqui para saber, estava pensando em relação aos meus pais, era de ser correto, fazer as coisas certas. Então, isso é muito claro para mim desde pequeno. Isso aqui está certo, isso aqui está errado, assim, é uma tendência de estar certo. Mas não é o que é o certo. Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta. O que é certo? O que é certo é... Tudo Esse pode é ser o certo. que é ser. Mas tem que fazer certo. Tem que fazer certo. Né? Que bom. Olha, desde a infância, quando aprendem a buscar os valores que os outros aprovam, esses são os valores do 3, né? O que é aprovado pelos outros, isso é um valor, né? As pessoas do tipo 3 começam pouco a pouco, assim, gradualmente, a perder o contato consigo mesmas. É um pouco o que você estava falando, Juan, né? Aos pouquinhos, né? O que está mais lá no íntimo, aquilo que representa o desejo do coração do 3, vai sendo deixado de lado. Você pode se tornar irreconhecível. Minha pergunta é... Se você lembra de alguma situação assim, até a Kelly falou no início, eu estava numa festa, não tinha nada a ver comigo. Então, eu queria que vocês falassem disso. Você lembra de uma situação assim, em que você queria conseguir tanto algo, uma ânsia de chegar para conquistar, para chegar naquele objetivo, e que você ficou diferente de você mesmo? Você mudou tanto para poder conseguir aquilo. Por exemplo, umas boas notas, você se transformou, sabe, para poder entregar aquele resultado? Você lembra? Poderia falar de alguma coisa assim, sem ter que entrar tanto em particulares? Ou... Eu tive um relacionamento que foi assim. Foi o meu primeiro namoro. E eu, nossa, tinha que dar certo, não sei o que é isso. E todo mundo falava comigo, tipo,
você, tipo, não tô te reconhecendo, mas eu, no fundo, eu sabia, mas eu continuava fazendo aquilo, mas no fundo eu sabia. No E fundo eu, você sabia. Olha que interessante. E assim que terminou, e foi muito engraçado, foi tipo assim, água pro vinho, voltei. Pá, voltei do jeito que eu era antes. E eu não tava feliz. Mas eu queria que desse certo, tipo assim, tipo, vamos batalhar nisso, não sei do que, mas foi difícil desgarrar disso, tipo, de desgarrar de que não vai ser assim. Então, beleza, deixar pra lá. Uau. Alguém mais? Lembra de alguma? Pegou pesado agora pra gente. Então, ok. Repete a pergunta, Sim, Cíntia. repito. Se você se lembra de alguma situação em que você queria conseguir algo, na ânsia de chegar para conquistar esse algo, você foi se distanciando de você ao ponto que você nem se reconhecia mais. Tô pensando, mas eu não consigo. Não está conseguindo lembrar? Eu lembro de muitas. Lembro? Então vai, Juan, fala aí que o pessoal vai já lembrar. Qual delas? Mas, ok, eu vou falar um pouquinho do processo disso aí, tá? Desde que eu era bem jovem. E aí, como você falou bem, nós começamos por nos adaptar aqui a isso, aquilo, aos poucos, e eu fui perdendo a minha identidade, aos poucos. Eu lembro porque, no começo, como que funciona? Ok, a sociedade, seja meus pais, meus professores, meus amigos, eles querem um determinado Juan. Então, eu arrumo um tempo para chegar aí. E quando eu tinha isso, por exemplo, com os meus pais, eles marcavam as condições. Com isso, eu cumpria isso o resto do tempo era para mim. Eu tinha liberdade de Por ser, exemplo, eles queriam de ser- boas notas. Eles queriam boas notas. Você dava as boas notas. Eu dava as notas e a partir daí eu fazia o que eu queria. Eles estavam achando que essas boas notas eram um reflexo da minha responsabilidade com tudo na vida. Ok. Então, eu tinha liberdade. E eu lembro que eu podia ser eu em muitas circunstâncias, quando era mais pequeno, né? Mas, aos poucos, esse espaço de ter que cumprir com determinadas coisas foi crescendo. Na escola, fui crescendo. Depois, na universidade, ainda tinha muita liberdade, né? Uhum. Depois chegou o momento da empresa, do trabalho. Aí foi como um tornado, né? Um tornado. Tornado, aí me abduziu completamente. Eu vou contar uma anécdota, uma história. Numa dessas empresas da vida, eu fiquei muito tempo lá. Eu fazia muitas coisas, tudo. Eu tinha... Tudo? É uma empresa não muito grande, que estava começando, crescendo e tal. Então, eu era tudo. Eu era o advogado da empresa, eu levava os human resources, as Recursos operações... Tá, tudo. A empresa cresceu mais um pouquinho com os anos. Aí a empresa chegou a ter o que eles chamavam de comitê de direção. O comitê de direção se reunia uma vez por semana. Aí a Cíntia está rindo porque ela conhece a história. Se reunia uma vez por semana, tá? Para tomar as decisões da empresa. As decisões da empresa tomava o chefão da empresa, na verdade. Não tinha mais nada disso, mas ninguém via bem. Aí claro... Eu fiz parte desse comitê de direção. Eu estava tão feliz, né? Eu estava nesse comitê de direção, claro. Eu. E aí, chegou um ponto que o meu chefe veio e falou, Juan, não vem mais. Senti a sua Aí. felicidade e a dor nesse Eu momento. sei a sua dor. Eu sei, isso já aconteceu comigo. Eu sei a sua dor. A minha dor foi muito profunda. E teve consequência, né? Mas isso aí se repetiu. Vai e vem, vai e vem. Eu não consegui falar disso até muitos anos depois. Eu trabalhei muitas coisas, me liberei de muitas coisas, né? E desse aí também. E quando está liberado, já pode falar. Eu falei com ele, olha, isso aí me doeu muito, isso aí eu senti como você não serve, não vem mais. O que ele falou para mim? Não, você era muito importante no trabalho, no dia a dia. Eu não podia permitir que você perdesse o seu tempo nesse comitê. Eu não queria falar por isso. Isso é legal. Porque eu só via o que era importante para o mundo. O que era desejado O que era de você. desejado, o que era esperado, o que era
Uau, bem o profundo. título. Mas, na verdade, eu estava sendo reconhecido. Só que eu não soube ver isso. Porque eu mudei completamente. Eu vou fazer tudo para estar aí. E aí, lembraram de alguma história ou não? Eu tenho um caso lá no Brasil, eu acho que talvez foi até a razão pelo qual eu decidi vir para os Estados Unidos. Primeiro, eu sempre gostei do que é mais challenging, o que é difícil. Eu sempre me questionei, por que eu tenho que escolher o que é mais difícil? Sempre. Então, lá no Brasil eu fiz química, aí eu peguei meu primeiro trabalho, fiz a entrevista, e já peguei o trabalho como uma entrevista, trabalhei lá. Eu tenho essa facilidade, eu reconheço isso em mim, que eu consigo ver como fazer melhor, assim, como fazer rápido, assim. Claro. Então, eu cheguei lá e fiquei na mesa lá, que era de análise, lá fazia célula de rua. E logo, em pouco tempo, eu já tinha fazia aquilo lá muito rápido. Eu descobri um método de pegar e fazer rapidinho, então podia acumular e de repente, bum, ficava vazio. E o meu chefe viu isso, né? Então, uma moça, ela quis ir para uma outra empresa, então ele falou, Kelly, dá para você cuidar daquela parte ali também? Então, eu comecei a fazer o que eu já estava cuidando antes e fazer o que ela estava cuidando antes. Só que, depois eu não quis mais. Eu falei, não quero mais isso aqui, eu quero mais. Eu não queria ficar nisso, porque eu vi que eu ia ficar só naquilo. Pedi as contas e fui para uma outra empresa. Aí eu consegui o trabalho. Era o meu sonho. A hora que eu vi, a primeira vez que eu fui lá, eu falei, é isso que eu quero. Era a maior empresa do Brasil de metalúrgica. E eu falei, é isso que eu quero. Porque, infelizmente, assim, tem que me dar responsabilidade. Se não der nada importante para mim, eu perco o interesse rapidinho. Então, eu queria aquele trabalho, eu consegui o trabalho. Ou seja, o topo do topo, que era a maior empresa do Brasil da naquela sua área, época. da tua área. Aí eu comecei a trabalhar ali, era longe, porque eu acordava às 4h30 da manhã, empolgada, acordava sozinha às 4h30 da manhã. E o meu trabalho começava às 7h20. Esse tempo era o tempo de eu sair de casa e estar lá no trabalho. E eu fiquei. Uau. E aconteceu que a minha chefe, a qual eu fiz entrevista com 4, e eu percebi que 3 estavam a meu favor e ela estava contra. Mas eu consegui, mesmo assim. O que aconteceu? No primeiro dia, ela chegou e falou para mim, não sei por que eles escolheram você. Com tanta gente boa lá, eles escolheram você. Aí eu fiquei, o quê? Eu não sabia o que dizer para ela. Aí foi... No Brasil tem esse negócio de 3 meses de experiência, né? Então, foi passando esses 3 meses, ela não dando nada para fazer. Eu já tinha limpado os laboratórios, já tinha feito tudo, não tinha mais nada. Por mais que eu fosse proativa, não tinha mais o que fazer. Porque ela não estava me passando serviço. E meu chefe, que é o superior dela, chegava para mim, você está gostando? Você está aprendendo? Eu falei, sim, sempre falava, sim. Até que chegou um dia, eu falei, não dá, não está dando. Ela não me passa nada. Aí eu contei tudo. Aí ele falou que já tinha percebido. E falou que ela agiu errado. Ela não é que eu ia pegar o trabalho dela. É que era para ela me treinar, que ela ia ser promovida. Só que ela, eu não sei, acho que ela não sei, ela se sentia, não era para ela fazer isso. Então, eles mandaram ela embora e me colocaram em outro departamento por um tempo. Aí eles contrataram uma outra pessoa que já tinha trabalhado na empresa há muito tempo atrás. E aí ele falou, ok, a gente contratou essa pessoa e você vai voltar para o laboratório, você vai trabalhar junto com ela. E essa mulher, eu olhava ela assim como um modelo perfeito. Ela era rica, bonita, inteligente. Eu falava, nossa, era um modelo para mim, sabe? Sim. Eu falei, eu quero ser igual a ela. E o que aconteceu? Eu fiquei muito boa no trabalho. Ela me ensinou, eu aprendi. Em pouco tempo, eu estava dominando tudo ali. Ela foi para o outro lado da fábrica, cuidar de outro departamento. E eu fiquei na parte da química ali. Eles não podiam me dar o cargo por escrito, porque eu não tinha terminado a faculdade. Na época, eu estava fazendo engenharia química ainda. Eu tinha feito química e depois fui fazer engenharia química. E como eu não tinha terminado, eles não podiam me dar o cargo por escrito, mas eles me deixaram na responsabilidade. Sabe, eu era muito energética, muito empolgada. Todo mundo vê isso. Era escada. Eu não andava na escada, eu corria. Era assim, era o tempo todo. E eu andava dando trombada em todo mundo, porque eu virava a esquina assim, era bum, batendo de todo mundo. Até que teve um dia que ela veio conversar comigo e falou assim, Kelly, você não precisa ser eu. O pessoal já está observando, você não tem que ser eu. Você tem que ser você. Eu juro, ela falou isso para mim. Não caiu mal o que ela te falou? Você para de querer ser eu, para de me copiar? Não, eu fiquei chocada, eu fiquei perdida. Assim, eu falei, por que ela está falando isso? Eu achei que eu estava fazendo muito bem. Eu achei que tinha que ser assim. Eu via ela como uma pessoa firme, decisiva, sabia o que estava fazendo, confidente. Sim. E
Isso é uma Eu acho que eu inspiração para fiquei você. assim, mas eu É uma acho que eu inspiração para fiquei você. assim, mas eu acho que eu estava indo além, talvez, porque ela chegou e falou isso para mim. Entendi. Eu acho que eu fiquei muito decepcionada com aquilo, Olha, do que que ela falou, interessante. que foi quando eu comecei a pensar na possibilidade de vir para os Estados Unidos, fazer alguma coisa diferente. Eu falei, vou lá para os Estados Unidos, vou trabalhar 1 ano, vou aprender inglês, depois quando voltar eu vou comprar um prédio e vou começar... Começou a minha cabeça, sabe? Aí foi quando eu vim para cá. Aí eu falei, não quero saber de química mais. Só que aí quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não consegui ficar sem fazer nada. Aí eu fui para a escola. Aí eu não falava inglês. Eu falei, como que eu vou fazer agora? Eu não sei falar inglês, como é que eu vou fazer a faculdade? Aí eu falei, eu vou fazer química, porque pelo menos química deve ser igual. Fez dois. Não, mas eu não fiz, não. Fez Quase. duas químicas. Só que aí eu cheguei lá na FAU, a química não era química industrial, a química que eu gostava. Eu gosto de química industrial. E a química daqui, da FAU, era aquela química de saúde, sabe? E eu não quis. Então eu falei, então eu vou fazer farmácia. Mas acabou que mudei tudo, fiz engenharia química. Mas o interessante... Também, você tinha feito no Brasil engenharia diplomas. química? Mas eu não terminei, porque eu vim pra cá. Mas, sim, mas fez. Eu comecei, Fez de fiz novo. 3 anos. Não, é porque o que importa é terminar, né? Se não terminou, então não fez, não é isso? Para nós, ela fez. Deixa eu fazer um comentário. Comentário talvez só para compartilhar se vocês têm sentimentos. É que ela fala. Que isso? Como Eu tô assim? com vergonha agora. Até porque vergonha é a emoção do 3. É. Né? É. Mas eu vou falar, né? Nossa, a gente tem e muita a pergunta é a vergonha mesmo. seguinte. A Kelly falou que ela se copiou a essa pessoa, né? E, assim, eu tenho sentimento direto. Eu me torno a pessoa. Me torno a Claro. pessoa literalmente. Porque Só você vê que- como uma inspiração e essa Só é que- a tua autossuperação. eu me torno pessoas de vários pontos, né? De Claro. trabalho, de pessoas, É. até amigo, de tudo. Só que, com a diferença, eu acho que eu sou melhor do que a pessoa. Vocês acham isso também? Muito. É direto, mas é direto. Muito Fica assim, bom. eu adoro, que negócio, mas peraí, mas começa a ver uns defeitos, dizendo, mas eu sou melhor. Muito bom. Fala, Me Fábio. faz lembrar de uma história minha. Eu sentia que eu sinto ainda às vezes, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar, de ter várias personalidades. E um dos focos que eu tenho tido, que eu não tinha reparado, mas que já vem tempo que eu tenho tido, é juntar todos esses eus. Pra ver quem sou eu. Ai, meu Deus do céu. Uau. Nenhum desses. Esse é o negócio. Aí, Tem que destruir Já, esses já vou erros te todos. falando aí. não, são as máscaras. Eu estudando com o Henrique, tipo, eu fico pensando nessas máscaras. Tipo, em cada lugar eu tô usando uma máscara diferente. Mas tipo, você não é a máscara. Não, só a máscara. É Então eu bem tô nesse comum do trabalho de 3, tirar é bem isso. comum. É. E é bem comum o 3 ser completamente diferente em casa do que quando ele é Ai. em todos os lugares. Exato, exato. Bem Rafa, você comum. tem hobby? Todos aqueles. Eu tô numa luta pra descobrir Eu um tô- hobby. eu também não mas sei, eu não não. tenho, eu não Eu também tinha não uma sei, época não. dessa, eu não tinha cor preferida, comida Eu não preferida, não tinha tenho. hobby Não. preferido, não tinha nada Não tem preferido. nada, Agora não eu tô tem fazendo lista. personalidade. Não tem. Não, eu já tô lendo altos livros vários livros de autoajuda pra poder me conhecer, porque parece que eu não me conheço. Do que eu gosto de fazer, quais são o que eu gosto de... É muito bom. Isso é muito bom. Olha, sobre Fala, isso Rô. eu quero dar uma dica aí para as pessoas que estão ouvindo e que estão em dúvida, o que me ajudou a mim para verdadeiramente assumir o que eu sou 3. Nesses testes que eu fiz muitas vezes, cada vez dava um resultado, teve uma ou algumas das vezes que alguém que me conhece Fazer o muito, teste. mas muito, ficou comigo falando, não, isso aí... Eita, fé. Mas, não, é seguro, eu não estava acreditando no que essa pessoa estava falando para mim. também. Mas eu pensei para mim, ok, você não acredita, mas você vai fazer como que você acredita. Acredite. E foi assim. Foi. Tem que ter essa confiança, esse trust. Teste de personalidade, tipo, esse É negócio de dificílimo pra Facebook. mim, é. Não, tipo, se eu falo, o super-herói, aí eu falo assim, não, quero ser tal. Eu vou Tá respondendo. testeira. Não, nem Responder penso, não. certinho, Eu consigo de primeira ou segunda, tipo, responder as perguntas direitinho É e já sabe o incrível a resultado. capacidade É. de adaptar. Exato. De se camuflar. Exato. De o camaleão. Bom pra ator e 3, então. Mas somos personalidade- palco, nós é. gostamos de Muito. palco. Nós É, gostamos de verdade. palco. A gente Alguém, a gente quem é gosta o de palco ator. aqui? Vocês Não, gostam de e, palco? Claro. Os maiores Meu Deus nomes do do céu. show business são 3.
Então, quando o Os maiores 3... nomes de tudo, né? É, né? Então, É verdade, é verdade. O 3 é um grande exemplo, são as maiores estrelas. E eles são grandes, como eu falei no início, são inspiração para nós, porque eles são exemplo de autossuperação. Eles adoram se autossuperar. Como a Kelly estava falando, tudo que é difícil, tudo que é desafio, tudo isso é isso que ele enfoca e é isso que ele vai. Obviamente que não está perfeitinho, né? Porque vai aí criando essas Camuflando. máscaras. Mas não é de todo mal, como muita gente pensa. Não, não. A essência do 3, a essência que nós vamos falar só um pouquinho disso, não muito, que aí deixa para você pesquisar. Quando o 3 começa a ir na direção da sua essência, que é o contrário do caminho do ego, completamente contrário, o 3 começa a pensar assim, olha, talvez eu não tenha de ser o melhor. Talvez as pessoas me aceitem do jeito que eu sou. Talvez o que pensam a meu respeito não seja tão importante assim. Então começa a se importar mais consigo mesmo. Eu acho que isso é um caminho para todos nós, não só para o 3, né? Mas o 3 está precisando mais disso. E no Eneagrama da Renúncia, que eu nunca falei dele, no Eneagrama da Renúncia, o desafio do 3 é sentir. Sentir. Porque nessa ânsia de conseguir os objetivos, os sentimentos ficam de lado. E aí está um grande desafio também para o 3, é que eles atropelam as pessoas, porque esse negócio de prestar atenção nos sentimentos, isso atrapalha o meu objetivo. Então, sentir é a palavra que vai ficar aqui no final. Fala, Kelly. Não, eu só queria falar uma coisinha assim, até onde chega a determinação do 3, sabe? Quando eu estava grávida, já tinha passado 5 meses de gravidez, foi quando eu comecei a escola. Então, eu tinha que começar o primeiro semestre, primeiro de tudo. E aí ela falou assim, mas quando vai ser o due date do seu neném? Eu falei, vai ser no dia... O médico falou que era dia 15 de abril, o Dylan. Ela falou, então você vai ter que dar um jeito de fazer, a gente vai ter que ver, de fazer o seu teste antes, porque não vai dar, porque senão... Porque era o teste do estado. Eu tinha que fazer o primeiro teste de inglês, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer. Ok. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei na escola, eu continuei indo, fui indo, tinha aquele barrigão, assim, dirigia sozinha para lá e para cá, como se nada estivesse acontecendo, como se eu nem estivesse grávida, ia para a escola normal, sentava a professora, pelo amor de Deus, não tem o seu neném aqui, porque já tinha passado o dia 15, o Dylan nasceu no dia 22, eu fiz o teste no dia 21, acho que na minha mente eu sabia que o teste ia ser no dia 21, que era o dia teste do estado. Eu pensei, se o neném nascer antes, eu não vou poder fazer o teste, porque eu vou ter que ficar de... Uau! E, olha só, olha a determinação. Eu fico pensando, se eu realmente segurei o menino aqui dentro. Sim, sim. Porque o dia que eu fiz o teste, no dia 21, no dia 22... a médica, no dia 21 eu fiz o teste, aí eu fui fazer ultrassom, você tem que ir correndo para o hospital. Aí foi de manhã, fui para o hospital e tiveram que fazer cesárea, porque não podia mais fazer parto normal, porque já não tinha líquido nenhum. Uau! Olha, e o interessante é que eu estava lá, exemplo. dia 15, eu estava continuando na escola. Pelo amor de Deus, eu não tenho seu neném aqui na escola. E eu ficava lá, normal. Isso que faz tão especial esse podcast. É justamente porque as pessoas se relacionam com as nossas histórias e elas podem pensar, talvez eu possa ter essa personalidade predominante. Obrigada, Kelly. E agora eu vou agradecer a todo mundo, começando com você. Obrigada, Kelly, pela participação. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Laila. Obrigada pelo convite. Obrigada, Edel. Muito obrigado, foi muito bom mesmo. Foi Divertido. maravilhoso. Obrigada, Rafael. Obrigado vocês. E C3 é bom, é o melhor de todos. É o melhor de todos, né? Obrigada, Juan. Muito obrigado, só estamos esperando que esse seja o melhor podcast do Eneagrama. É E quando, isso é que vai aí. quando é que vai ao ar? Porque a gente tá querendo urgente que isso Nós vá, vamos Já tá fazer no ar, propaganda Henrique. por todos, Já tá no por ar. todas as plataformas. Você vai encontrar essa delícia de podcast. Amei. Muito obrigada mesmo.